Não, só fiquei nas aulas mesmo. É, assim, não rola. Você é calouro lá, velho? Não, não Calouro? sou calouro não. Mas é porque eu tava pegando muito mais cálculo 2 do que o Física 1, entendeu? Ah, você Pra tá no segundo estudar. semestre, então. Isso. Você é calouro ainda. É. Acabou de entrar na faculdade. Ah, beleza. Bem, vamos ver aí, né, velho, o que que dá pra fazer. Qual curso que você faz lá? Tô fazendo ciência da computação. Nem sei pra que tanta física, né? Eu também não consigo entender. Engenharia entenderia um pouco, mas também nem tanto. Anyway, vamos lá. O teu campus é no Rio de Janeiro mesmo, capital? O grandão lá? É lá no fundão, é aquele grandão mesmo. Ah, pode crer. O movimento de uma partícula que se move em uma dimensão é representado por uma parábola no gráfico posição x-tempo, como mostrado na figura. Bem, essa figura, a primeira figura ali, né? Isso. Uhum. Estão representadas simultaneamente a velocidade v e a aceleração a, nos gráficos ali. Ao mesmo tempo, curioso, a velocidade está representada por uma linha contínua, enquanto que a aceleração por uma linha tracejada. Entendeu a ideia? Sim, Esse é o gráfico da posição. E mediante a tu compreender esse gráfico, tu consegue afirmar qual dessas aqui vai ser o desenho correto, né? Associado a esse gráfico. Tem ideia do que possa ser de resposta? Esse problema é bem ensino médio ainda. Tipo, não envolve cálculo, né? Não envolve derivadas, coisas assim. mas eu acho que lá na UFRJ não chega a envolver tanto cálculo, não. Na física, menos mal, né? Sim. Pode crer. Ou na minha. Eu imagino que seja o 5, né? Tu imagina que seja o 5. Bem, eu vou dizer que tá errado. Você já pode excluir um monte de opções aí, eu vou te dar a dica de como. Se tu lembrar lá do ensino médio, quando tu tem uma parábola, tu tem uma equação de segundo grau, certo? A tal da Bhaskara. Certo, certo. Se a gente está falando de posição, a gente está falando então de sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembra disso? Lembro. Então, essa é a fórmula aí do MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Se ele é uniformemente variado, ele tem aceleração. Só que essa aceleração é constante durante toda a trajetória, tá ligado? Daí tu pode estar Certo. pensando, ah, legal, professor, trajetória. Então significa que o objeto está fazendo essa trajetória parabólica aqui. Não, não é isso que está acontecendo. Isso aqui é a posição em função do tempo. O gráfico da posição em função do tempo é uma parábola, mas não significa que o deslocamento do objeto seja bidimensional, seja pulado uma parábola. O que pode estar acontecendo aqui, por exemplo, é você estar jogando um objeto para cima, tá ligado? Você joga ele para Sim. cima, ele sai aqui de baixo com a velocidade máxima, até que ele chega aqui, a velocidade dele vai a zero e ele começa a cair, certo? Certo. O que acontece no objeto normal quando a gente joga para cima? Muito bem. Ahn, é isso que acontece. Agora, como é que a gente pode aplicar isso ao nosso problema? Bem, se tu parar para pensar, só existe uma aceleração durante todo esse processo aqui, que é a aceleração da gravidade. Concorda comigo? Concordo. Mesmo enquanto ele sobe ou enquanto ele desce, tem a aceleração da gravidade. Enquanto ele está subindo, ela está atrapalhando, né, a subida, até que chega um momento que ela freia por completo, a velocidade ele para, que é por sinal o momento de altura máxima, né? Depois ele começa a cair. Sim. Portanto, qualquer problema que tenha a aceleração variando, está errado. Esse está errado, que é o que tu falou, e esse aqui também, ok? Ok. Por que, que a aceleração está variando nesses casos? Tu consegue me dizer? Está no enunciado ali o motivo. Aqui, ó, Por aceleração. que o que você falou? Por que que esse aqui, esses que eu excluí, né? A aceleração nesses dois casos está variando. Qual que é a diferença desses gráficos para os outros? Tem a ver com essa frase aqui, ó. A aceleração é uma linha tracejada, certo? Sim, certo. Então no 2 e no 5 a linha tracejada está mudando. Certo. E a aceleração não pode mudar, mano. No MRV a aceleração é sempre a mesma, sempre constante. Então, ou
ela é uma aceleração positiva ou é negativa, daí tu vai ter que interpretar um pouco o problema. E aí, você acha que a aceleração da gravidade, nesse caso, vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa. Por quê? Porque ela tá indo para baixo no nosso referencial, né? Gostei da palavra que você usou, referencial, tudo depende dele. Apesar da gravidade sempre apontar para baixo, porque, né, o planeta Terra, a gravidade aponta para baixo. Certo. Pode ser que em determinados referenciais que você criar, ela seja positiva. Por exemplo, quando a gente cria um referencial mais ou menos assim, que tem um prédio, clássico esse problema, que tem um prédio e a gente diz que a bola, assim, inicialmente está na posição 0. E aqui ela vai estar numa posição positiva. Sei lá, o prédio tem 100 metros. Então, quando ela chegasse aqui, né, ela estaria no y igual a 100 metros. Veja que se for de 0 para 100, então significa que o número cresceu, concorda comigo? Concordo. Nesse referencial esquisito que eu criei aqui, para baixo é positivo. Então, Sim. como para baixo é positivo nesse referencial que eu criei aqui, a gravidade seria positiva nesse caso. Então não é que sempre ela é negativa, mano. Tem que ficar esperto. Às vezes ela é positiva, vai depender do referencial que tu criou. Então tá Ok. tudo dependendo desse gráfico, né? Nesse gráfico aqui, para cima é positivo ou negativo, né? É isso que tu tem que se Sim. perguntar, né? Eu olho para esse gráfico e me parece que vai ser positivo, né? Porque não seria, não é mesmo? O objeto está subindo e está, né? Vamos dizer assim, o x dele sobe, depois o x dele desce, né? Com o passar do tempo. Sim. Então, significa, né? Apesar de todos os pesares, que é necessário que esse termo aqui, ou seja, a aceleração, seja negativa. Por causa daquilo que a gente aprende lá no nono ano da escola. Lá no nono ano eles dizem pra gente que quando a gente tem um ax quadrado mais bx mais c, a parábola, né, ou seja, uma báscara, a parábola ela é Sim. virada para baixo se o a for negativo, lembra disso? Lembro. Como a parábola está virada para baixo, o cara que multiplica o t quadrado aqui tem que ser negativo, então a aceleração tem que ser negativa. Portanto, essa aqui já está errada. Então só sobrou essa e só sobrou essa. Beleza? Certo. E aí? Eu acho que é um. Por quê? Porque a velocidade ela tá diminuindo, né? Até ela se tornar negativa. A velocidade está diminuindo, daí ela se torna negativa. Bem, Na hora da. Como no exemplo que a gente deu de uma bola subindo, no caso, quando estaria descendo, a velocidade seria negativa, né? é verdade. Então a gente observa um objeto que o tempo vai passando, a posição dele aumenta gradativamente, depois começa a diminuir, né? Também gradativamente. Certo. Uh, bem, ou melhor, fica negativa, né? Tem que pensar nos detalhes aqui, meu caro. Porque, veja, se você manjasse um pouquinho tudo das derivadas aí, você fez cálculo, já dá para tirar isso de letra, né? Nessa parte aqui, tu tem uma velocidade positiva, porque a reta Certo. tangente é crescente. E aqui a velocidade é negativa, depois do ponto de máximo. Sim. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui é o que eu fiz: o objeto sobe e desce. Ele subiu com uma velocidade positiva até que ele chega na velocidade zero. Aqui a velocidade é zero, porque ponto de máximo, a derivada é zero. Isso a gente aprende no cálculo, né? Sim, aprende. E a derivada da posição é a velocidade. Então significa que você tinha uma velocidade positiva, pois o objeto estava subindo, aumentando seu x. A velocidade tem que ser positiva, mas ela vai gradativamente diminuindo. Até que ela chega em zero, e aí ela começa a ser negativa. Então, tinha que começar positiva, diminuindo, e depois vai para negativo. Né? Se está positivo e diminui, vai para negativo uma hora dessas. Então, sim, a resposta tem que ser a primeira. Ok? Ok. Qualquer coisa, abusa das derivadas aí. Beleza? Alguma dúvida? Não, nessa não. De boa. Sem dúvida. Vamos salvar. Opa, vamos salvar e vamos para a próxima.
Tem muito exercício lá, né, mano? Tem que ver qual que é interessante aqui pro teu caso. Parece que a 5 é legal. Eu ia pegar umas muito difíceis porque tu ainda não estudou, né? Não adianta só eu fazer conta. Tipo, se for pra só ficar vendo eu fazer conta, a gente joga no YouTube lá, que é mais barato, né? O importante é tentar fazer, né? Então vamos ver aqui as opções. Vamos ver o que tá pedindo e vamos ver as opções. Dá uma lida nesse enunciado aí pra gente conversar sobre ele depois. Tá. Terminando de ler, me avisa. Sim. Consegui ler, terminei de ler aqui. É. E aí, meu bom? Qual que é a resposta? Como é que você faria a conta? E aí? Deixa eu pensar. Eu acho que primeiro eu pegaria a parte da A e tentaria descobrir o tempo que ele ia demorar pra chegar no portão, né? Aí, pelo que eu entendi, ele vai ter que andar até o portão e depois andar mais esses 42 metros, né? Pelo caminho A, sim, ele vai andar esses 16 metros para frente, né? Linha reta, velocidade constante. E depois ele vai somar a velocidade dele com a da esteira, né? Sim. E daí você pode calcular, por exemplo, o tempo que ele demorou para tudo isso. Você sabe a equação que você tem que usar? Pra saber tudo isso, Para encontrar o tempo que ele demorou para fazer esse trajetória A. seria o sorvete normal, não? Sorvete normal, já que não tem aceleração, é isso mesmo. Boa. Faz aí então para nós aí, por favor, contra o tempo. Minha recomendação é que você isole o tempo na equação do sorvete normal, né? Então, Sim. você pode até pensar na velocidade média, talvez seja mais direto, né? Que é a mesma equação, só escrita de outra forma. Você troca o ΔT e o V de lugares. Sim. Aí na primeira parte demoraria 4 segundos, né? Isso. Muito bem, muito bem. Nessa primeira partezinha de 16 metros, né? Isso mesmo. Isso. E agora na parte da esteira, você tem que somar as velocidades, a tua e a da esteira. Isso. Aí daria. Aí seria 7 segundos, né? 7 segundos. A parte do 42 ali? Isso.
Muito bem, né? Você soma a velocidade com a da esteira, fica 42 dividido por 6, 7 segundos, isso mesmo. Muito bem. Então, quanto que deu o total ali do caminho A? O Deu 16 11. menos o 42, 11, né? Isso aí, 6 mais 7, 11. É isso, né? Isso. Agora tem que fazer o B ali. O B daria 12. O B daria 12 segundos? Isso. Não, 12 não. Daria 12, 12, alguma coisa, né? 50 dividido por 4? 12,5, né? Isso. Porque se Porque 50 dividido por 2 é 25, 50 dividido por 4 vai ser metade de 25. É isso aí. Então, por isso, o caminho mais rápido é o A, apesar de é mais o longo, A. né? Isso aí. Sim. De boa essa, né? Assusta um pouco porque a gente vê um triângulo assim, mas não encrenca, né? Triângulo a gente só usa quando precisar. Muito bem, velho. Vamos ver a 8 aqui. Tem um negocinho de giro. Cara, essas questões do FRJ, elas escalam de dificuldade, velho. Pode ser que eu não consiga te ajudar se tu não me enviar com alguma antecedência, às vezes, as questões que tu quiser ver. Mas por enquanto tá de boa. Tá pedindo nessa aqui. Ok. Vamos ver. Esse final de semana eu vou pegar pra estudar e eu já mando algumas. Show. Eu vou tentar pegar nas provas mais recentes as questões de. Como é que fala? Tem questão múltipla escolha e tem discursiva. Ah, discursivo é bom. E aí, nesta aí, o que tá rolando? Então ele tá falando aqui que a velocidade de módulo constante. Então, eu imagino que a resposta seja B, não? Cuidado. Uma partícula se move com velocidade de módulo constante do ponto A para o ponto B. O módulo é constante. Muito bem. Seguindo uma trajetória circular no sentido indicado na figura. Então, no sentido horário, né? O vetor Isso. que melhor representa o vetor velocidade média entre esses dois instantes. O vetor velocidade média. Cuidado, cara. Porque tudo bem, a velocidade é constante, mas é o módulo dela. Módulo, o valor numérico. Isso não significa que o vetor velocidade permaneça o mesmo sempre, sacou? Sim. Porque o vetor, ele não é só o módulo, é a direção e o sentido também. Se tu já fez geometria, você sabe disso. Então, por exemplo, aqui no ponto A, o vetor velocidade é esse cara. Porque a velocidade é sempre tangente à trajetória. Ok? Certo. É por isso que, sei lá, quando o carro está fazendo uma volta aqui, né, numa curva, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então aqui ele vai estar com essa velocidade nessa direção. Aqui ele já vai estar um pouco mais reto. Se por acaso não tivesse o freio jogando ele para cá, ou o atrito com o chão, etc., ele sairia pela Sim. tangente. É aí que saem os acidentes, sacou? A tendência dele é continuar indo para frente. Tudo bem que só um pouquinho Entendi. de movimento circular aqui. Agora, vamos pensar então, como o giro é no sentido horário, então a tendência nesse lado é para cá. Só que no B não. O Da B B é para seria para baixo. baixo. Exato. Sim. Né? Se tu coloca o dedo ali, você sabe que vai bater para baixo o dedo. Ele quer aqui a velocidade média, né? O vetor velocidade média. Bem, o que é a velocidade média em si? É, de modo geral, o ΔS por ΔT, certo? Certo. Certo. Ou seja, o deslocamento vezes o tempo. Só que, nesse caso aqui, não, né? Porque a gente não está falando de velocidade média, mas sim de
vetor velocidade média. Então, tu não pode simplesmente colocar ΔS. Tu vai ter que colocar, vamos dizer assim, deslocamento final, o x final que seja, menos o x inicial, vetor, tá ligado? Dividido pelo tempo. Então, na prática, tu teria que fazer uma espécie de subtração de vetor, né? Teu vetor final menos o teu vetor inicial, beleza? Beleza. Daí tu vai ter que lembrar um pouquinho lá de geometria, como é que a gente faz soma e subtração de vetores. Bem, eu acho que tu concorda comigo que esse cara aqui é tipo final e esse cara aqui seria tipo inicial, né? Sim. Muito bem. Portanto, mano, aí tu pode pensar, mas esses não eram vetores de velocidade, professor? É, só que também é de posição, também é de deslocamento, porque a bolinha tem uma tendência de se deslocar para essa direção, ok? Então, Ok. velocidade e o vetor posição são paralelos, né, nessa consideração, ok? Também tu teria uma aceleração tangencial, que também seria para cá, qualquer outra coisa que tu quisesse procurar, certo? Certo. Então, no caso, tem que fazer uma subtração desses vetores. Então, o x final é para cá, menos o x inicial. Se o x inicial está para a direita, então, menos ele seria para o outro lado. Não é mesmo? Sim. Então, a ideia é essa. Então, como a gente está somando o x inicial negativo, a gente aprendeu que para somar vetores é a bundinha de um na cabeça do outro. Certo. Então, esse aqui é o x final, esse aqui é o menos x inicial. Então, estou somando os vetores, bundinha de um na cabeça do outro, e para eu ter a resultante, eu junto o rabinho do primeiro com a cabeça do último. Então, a resposta é D. Beleza? Beleza. Essa aqui já é mais cheia dos detalhes, percebeu? Por causa dessa questão Sim, percebi. não é qualquer coisa que o vetor, entendeu? O vetor tem que saber lidar. Causa bastante confusão. A gente acha só fazer o teorema de Pitágoras ali, não. Quando tem que fazer coisa com vetor, às vezes é complicado. Esse caso aqui é um caso bem direto, né? Tem que saber bastante álgebra. Sim. Então, cuidado aí, meu caro. Tipo, tu pode estar olhando agora e tá achando, fácil, trivial, deu para entender. Mas vai aparecer um problema com outro enunciado, uma outra historinha, tu já não vai conseguir fazer, entendeu? Sabe um problema que pode cair, que eu, por sinal, fui aprender a fazer recentemente? Um negócio assim, ó. Uma roda, né? Imagina aqui. Oh, caramba. A roda tá rodando, né? Sim. Então, ela é um pneu de carro, por exemplo. Exemplo que vai ter 4 pontos aqui. Então, de ensino médio, e eu não sabia fazer. Tá indo para frente, então, assim, 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 assim. Ela roda dessa forma, né? Certo. Cada ponto tangente ali vai funcionar dessa forma. Até tem uma situação muito interessante aqui, ó. Aqui é o chão, né? Vamos pensar assim. O ponto que tem contato com o chão, na realidade, tem uma velocidade para trás. Então, supostamente, o carro tinha que ir para trás. É a tal da derrapagem. Mas o carro vai para frente por quê? Por causa do atrito. Se a tendência do movimento é para um lado, o atrito é para o outro. Então, é a força de atrito, na verdade, que joga o carro para frente. Louco isso, né? Sim. Como a roda está indo para frente, o carro vai para frente. Se ele te perguntasse, por exemplo, qual que é o vetor velocidade total nesse ponto, você não poderia dizer que é só esse cara. Você poderia dizer que é a soma desse cara com esse. Esse ponto não está indo só para cima, ele está indo para frente também, porque a roda como um todo está indo para frente, entende? Sim. Pois é, então tu teria que somar os dois vetores. Então essa é uma questão assim de ensino médio, parece de certa forma é trivial, mas nem tanto. Causa alguma Então, confusão. se fosse fazer nesse caso a velocidade, o vetor velocidade do ponto de baixo seria o quê? Seria nulo? Não porque o vetor roxo é maior que o verde, né? Ah, sim, entendi. Você pode ter outras coisas ali que estão fazendo a tendência do movimento, por exemplo, as outras rodas, e assim vai. Entendi. Pode crer. Então vamos para a próxima. Eu apaguei o roxinho. Deixa eu pôr de novo. Vamos pegar a próxima lá, que eu vi que é develou. Vamos ver.
Pô, gabarito dos 1074 testes gerados. É gerado automaticamente? Porra. Que massa a tecnologia. Tem bastante gabarito mesmo. Caraca, eles fizeram muitas ordens diferentes. Agora que eu entendi o que eles fizeram. Daí a Ah, próxima prova aqui vem Land Newton. é porque eles ficam mudando, né, as provas. A ordem das questões dos. Pra não colar, né? Isso. Tá bom. Aqui é legal, de velocidade envolve um pouquinho de ângulo. Dá pra fazer isso, se tu fizer um bom desenho dos triângulos e dos vetores e coisas assim. Dê uma lida no enunciado, vê se tu pegou a ideia. Entendi. Entendeu? Sim. Opa! Então dá pra fazer os vetorzinhos e tentar chegar numa resposta. Que tal você fazer num papel, assim, faz como se estivesse fazendo pra prova, daí me manda uma foto pra gente avaliar o que você fez de certo, de errado. Não tem problema Tá errar, o ok. importante é você tentar sozinho, entendeu? Que vai chegar na prova, eu não vou estar lá pra te dar os toques. Então tenta sozinho, se errar, errou, não tem problema. Qualquer dúvida aí, fala, tá, velho? Ok. Vai dar 4 raiz de 3? 4 Ah, raiz de já 3? Manda a tá, conta aí. tá circulado ali, eu nem tinha visto. Mas manda a continha, quero ver como é que tu desenvolveu. Eu não fiz muito bonito aqui, não. Pra ser Relaxa, bem mano. sincero. Aqui. Eu só peço que você faça bonitinho pra ver como é que se escreve na prova, né? Que acaba aqui na prova, às vezes o professor dá mais nota pela cara do que qualquer outra coisa. Deixa eu ver ali o que você fez.
Opa, chegou agora. Simplesão. Não esquece da unidade, mano. Ó, se não colocar a unidade, o professor vai azucrinar contigo, hein? 4 raiz de 3. Sim, metros por segundo. Por segundo, né? É isso aí, foi só uma espécie de soma vetorial mesmo, né? Pronto, nada além disso. Isso. Então tem que cuidar. Não é direto sempre. Pode crer. Show, show, show. Nada a incluir, nada a declarar. Vamos pegar a próxima. Essa prova aqui tem bastante coisa, velho. Bastante coisa de força, né? Tem que ficar esperto. Ó, eu não vou colocar a resposta dessa vez que vai te enviesar. Dá uma lidinha aí nesse. Mas sendo sincero, eu não tinha nem visto a resposta ali ainda. Ah, é? Opa, Sim, eu vi só depois do. aí sim, hein? Cadê? Essa aí? Tá pedindo uma derivadinha aí, né? Sim. Aí ele quer o quê? Quer o quê na resposta? Ele quer aceleração. De certa forma, é uma derivada de um vetor, né? Não é uma coisa assim que a gente vê em cálculo 1. Mas a ideia continua sendo a mesma, né? Você derivar cada uma das componentes. Eventualmente, derivadas de vetores podem ficar complexas, mas por enquanto tá de boa essa aí. Acho que eu não sei muito bem como fazer isso, essa não. Tô meio perdido. Tem que derivar cada uma das componentes, cara. Qual que é a derivada de t ao cubo menos 2t quadrado menos 1? Você sabe fazer derivada de polinômio, né? A regra do tombo lá. É, o t ao cubo ficaria 3t quadrado, por exemplo. Sim. É a mesma coisa para os outros, né? Sim. Isso, é só isso mesmo. Não tem nada além disso. Aí ficaria, então, 3t quadrado menos 4t no i mais 6t no j? Isso aí. Como se fosse um polinômiozinho tranquilo. Isso mesmo. Sim, Tá entendi. feita a aceleração, nada além disso. Às vezes é bem direto ao ponto. Beleza? Beleza. Show de bola, show de bola. Vamos mais uma aqui da coletânea de bagulhos insanos. Se bem que por enquanto tá bem tranquilo. Essa aqui envolve dinâmica, não é legal para você.
Isso aqui envolve massa, também não é legal. Essa aqui é boa, ó. Essa aqui parece uma que eu falei hoje, ó. Olha só que maravilha. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. E a letra que ia cair uma dessa e caiu, ó. Caraca, nem tinha visto, juro. Realmente, aí seria analisar as respostas, né? Não, seria você fazer a conta e chegar na resposta. As coisas de vetor que eu te falei, lembra? Sim, sim. Você desenha os vetores e faz a soma vetorial. O princípio é isso. Rapaz, deixa eu tirar a roupa aqui. Eu só vou pôr o varal pra dentro porque tá chovendo aqui em Portugal. Só um segundo. Ok. Caramba, tava 2 meses sem uma nuvem sequer no sol. Minha mulher comprou um telescópio. Ontem começou a chover. Não dá pra ver nada. Eu não lembro muito bem a questão da velocidade angular para eu. Talvez você não precise. Meio que fala de velocidade angular, mas quem disse que você precisa? Aquele desenho que eu fiz lá não usava, né? Sim, não. Deixa eu te mandar aqui. Opa, quase que mandei pro cara errado. Deixa eu mandar aqui pra você. Essa aqui. A ideia era escrever os vetorzinhos e fazer a soma vetorial, né? Seria, a resposta seria a B? A B, vamos ver. O módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual ao módulo de V4, que é igual ao módulo da velocidade do centro de massa. Bem, talvez não, deixa eu ver. Deixa eu ler um pouco melhor o enunciado. Rola sem deslizar, beleza. Tá, ó, pois é, a velocidade angular vai cair para ti, tá? Então, se tu precisar, tu tem que saber que a velocidade para frente dele é ômega r. Tipo aquele vetor Ah, roxo lá que eu tinha feito. sim. A figura mostra 4 pontos da superfície contidos no plano. Muito bem, então, a princípio, a velocidade vai ser a mesma, né, em todos os pontos. Não tem por que ser diferente. Se o que está empurrando ele para frente, o problema é que os pontos eles têm aquilo que eu falei, né? Aquela coisa lá. Então,
a velocidade tangente nos pontos é a mesma, mas a velocidade total dos pontos não é a mesma. Esse é o problema. Esse é o problema. Sim. Então, né, por exemplo, né, ó, essa bolinha, tudo bem, ela tem a velocidade tangencial para cá. Só que, como o centro de massa, ou seja, a roda como um todo vai para frente, ela também tem uma velocidade para frente, entendeu? Essa bolinha. Sim. Então, o vetor é para cá. Não pode dizer que o módulo desse vetor é igual ao módulo desse, que é igual ao módulo dele. Não é. São vetores de módulos diferentes, tá bom? Sim. Então, não tá certa aquela. Deixa eu tentar pensar aqui. Então seria. Ó, você pode excluir então essa, né? Que a gente percebeu que os módulos não são iguais. Você pode excluir essa Sim. aqui, porque claramente um vetor é para baixo, outro para cima, né? Então, claramente, isso aqui tá errado também. Né? Que mais? Bem, exclui duas aí para você. As outras você pode dar uma pensadinha. A velocidade do centro de massa, né? É a tal da velocidade que está aqui. Isso também é uma informação interessante. Sim. Então, eu imagino que seja D, mas pelo fato de eu achar que não é as outras, porque o módulo de V2 não é igual ao módulo de V4. Bem, isso aí então vai ficar como tarefinha para você. O módulo de V2 não é igual ao módulo de V4. Bem, não sei se essa afirmação tá tão certa assim. Talvez outra parte do problema ali não seja o certo. D é bem legal, tá? D é bem legal. Só tem que avaliar algumas coisas aí do tipo, no ponto 3 ali, tu tem a velocidade do centro de massa e mais uma outra velocidade, né? Então talvez não fosse 2 PCM, fosse outra coisa. Tem muitas ideias aí para avaliar, beleza? Recomendo depois que você pegue o Halliday, o livro que vocês usam é o Halliday? Isso. Pega o Halliday e dê uma estudada, tá bom? Lá tem esse exercício. Posso te mandar uns outros livros aí também se tu quiser, beleza? Lá naquele link lá que eu te passei. Não sei se, passei sim. Daí tu vai ver lá uma pasta escrito Física 1. Lá no Meus Materiais, Física 1. Lá tem todos os livros de Física 1 que tu precisar, beleza? E é isso aí, Beleza. velho. Nós continuamos na semana que vem. Mas me traz questão pra gente fazer, beleza? Tá Senão ok. fica muito expositivo. Então tá, valeu.